Olá, Tagarelovers! Chegamos para mais uma sexta-feira, mais um programa inédito. Num clima mais apaixonado, mais romântico. Só faltou uma luz de velas aqui, né? É verdade. A semana pede, foi né? Dia dos Namorados, junho é o mês dos namorados, e então hoje a gente tem um episódio bem romântico no ar. É isso, para falar sobre amor, sobre relacionamentos. Então fique com a gente aqui até o fim do episódio. Se você não namora, fica também, porque a gente vai falar sobre isso também, né? Exatamente. A gente vai falar sobre se amar. O programa hoje tá bem nessa vibe. Exato. Isso aí. Foi. Não, eu vou, que é Dia dos Namorados, eu quero fazer minha homenagem a você. Meu Deus. Minha companheira de vida já há quase 4 anos que a gente completa esse mês. Exatamente. É isso aí, tem tudo a ver com a gente. Então foi muito. Foi muito. Pra você que tá chegando hoje, obrigado pelo carinho, bem-vindo, bem-vinda. Você que tá vindo pela nossa convidada, você que viu o nosso vídeo pelo YouTube, que recomendou, alguém falou, obrigado, se inscreva, ative as notificações. E você que é nosso Tagarelover de toda sexta-feira, já é inscrito, né? Já fez a ativação aí do Esperamos sininho. que sim, né? Obrigado, por favor. Estamos em várias plataformas, amor? Não, e também estamos nas redes sociais, TikTok, Instagram, e também nas plataformas de áudio, se você prefere ouvir do que assistir. É isso, @pode tagarelando lá no Instagram e no TikTok, confira. Vou mandar um abraço para os nossos parceiros. Vamos. O Paulo Newman, da Newman Graphics, ele que é responsável por fazer as nossas canequinhas personalizadas com todo o capricho do mundo. Ele que está com a gente aqui no nosso episódio, nos nossos programas ao longo dos últimos tempos, dos últimos meses aí, né? O nosso Tagarelando tem 1 ano e o Paulo Newman recentemente abraçou a ideia aqui do nosso podcast. Exatamente. Um abraço pra ele, pro Paulão, que é um cara sensacional. O homem é uma máquina de talento. E com a gente também, aliás, esse recado é especial. Você que é namorado, se quiser presentear a sua namorada, ela vai adorar. Tenho certeza. Com certeza. Vai. Doutora Karina Barrello, da Clínica Barrello, de harmonização facial, lá do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Doutora Karina sempre se especializando em vários procedimentos. Esse último que você fez, amor, você até postou nas redes sociais, o que foi? Foi bem legal pra você, né? É o Lavian, gente, pra tirar manchas da pele. Maravilhoso. Nossa, eu postei antes e depois estou apaixonada. Ele tira as manchas, melhora o viço, tudo pra você ficar mais linda pro seu amor. É isso aí. E o endereço da doutora Karina tá aqui no rodapé do seu vídeo, tá bom? A gente vai colocar também as redes sociais da doutora Karina pra você entrar em contato com ela e dizer que viu aqui no Tagarelando. Então, bora agora? É isso? Vamos tagarelar de vez falar agora? De relacionamentos? Vamos. Será que vai ter DR hoje aqui? Mas, ó, já avisa, a gente falou, no episódio tá bem romântico e tudo mais, mas nem todo relacionamento é mar de rosas. Nem tudo são flores. E vamos falar sobre isso? Exatamente. Bora. Nossa convidada de hoje é psicóloga de relacionamentos, então ela fala sobre isso ali no dia a dia dela, compartilhando nas redes sociais, fazendo os atendimentos terapêuticos. São quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais e é uma pessoa que a gente ouve e ela transmite calma pelo timbre da voz. Se você digitar o nome dela, você vai ver que ela já participou de vários podcasts, porque todo mundo quer aproveitar e muito esse conhecimento dela e a gente se sente muito honrado de ter conseguido um espacinho na agenda dela. Mas ela falando parece que é tão fácil, Parece né? que é tudo mar de rosas. Você fala assim, meu Deus, é isso que eu preciso fazer. Seja muitíssimo bem-vinda, Pamela Magalhães. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Espero poder contribuir, falar um pouquinho de amor, de coração. Olha, justamente por não ser fácil que eu falo. Mas eu acho que falar numa linguagem fácil torna aquilo que é difícil mais fácil de ser olhado, compreendido e trabalhado. Então, essa é a intenção. Obrigado por ter vindo. A gente fica muito feliz de ter conseguido esse espacinho na sua agenda, porque você não está nem morando em São Paulo mais, né? Agora eu estou no litoral tentando oferecer para minha filha uma qualidade de vida melhor, poder estar mais em contato com a natureza, com aquilo que é simples da vida, que na verdade é o essencial. A brisa do mar, mais valor. Isso é bom. Isso é bom. Com certeza. Tá sempre vindo para São Paulo também? Sim, porque tem seus atendimentos como aqui, eu falei trabalho. para vocês, né? Acho que aqui acontece tudo.
Estando aqui, estou aqui com vocês, por exemplo. Acho que é uma oportunidade a gente vai conciliando aos pouquinhos. Como eu atendo online, meu trabalho é muito forte online, eu consigo fazer esses movimentos. É muito bom. Legal. Posso uma pergunta antes de falar sobre relacionamento? Você que chama Pamela, já foi chamada de Paloma? Já. Eu fui chamada de tudo, na verdade, né? Entendemos. Tânia, Paloma, Camila, Paola, tudo. Menos Pamela, né? Na maior parte das vezes. E você tudo menos Paloma. Tudo, e principalmente Pamela. Gente, eu falei assim, é só inverter. É o L primeiro, depois o M. Mas eu fico pensando, qual que é a dificuldade das pessoas, né? Direto, Pamela, Paola também. Eu falei assim, nossa, ela deve sofrer o mesmo que eu sofro, com certeza. Que bom que a gente já tem uma conexão É, inicial aqui no nosso rapport. Muito bom. Vamos falar de relacionamento, então? Bora, começa. Não, então, esse é um assunto, Pamela, que durante algum tempo, pra mim, também foi espinhoso, sabia? Eu falo isso pra Paloma sempre, porque eu fugi de relacionamento sério. Eu acho que pelas referências que eu tinha de amigos que viviam relacionamentos tóxicos, na base dos ciúmes. Também a referência do casamento dos meus pais, que não foi um casamento muito fácil. E eu achava que relacionamento era, de fato, algo muito difícil. Continuo achando que é. Mas hoje... Hoje eu tenho certeza. Mas hoje eu acho que eu tenho algumas ferramentas, eu estou tentando, porque a terapia ajuda muito, algumas ferramentas para a gente ir tirando algumas coisas do caminho. Então a pergunta que eu te faço é, essa percepção minha de que relacionamento é difícil, é isso mesmo ou é a gente que complica? É engraçado quando você fala que relacionamento é difícil. Primeiro eu fico tentando traduzir em miúdos o que você traz no invisível. Então você primeiro disse a referência que você tem dos seus amigos, dizendo que entrar num relacionamento privaria a sua liberdade. Quantas pessoas se referem ao relacionamento como algo aprisionador. Uma vez que me relaciono, deixo de fazer as coisas que quero, deixo de ser quem eu sou, terei que abandonar aquilo que gosto. Parece que entrar no relacionamento é servir a alguém ou fazer só o que este alguém queira. As privações, elas vão existir em qualquer escolha que você faça, você vai renunciar. Ao estar aqui, você renuncia a alguma coisa. E assim, a vida. O relacionamento ele é um compartilhar, né, de dúvidas, de medos, de sonhos, de planos, de vontades, de invisíveis, de sombras, de referenciais, aquilo que você carrega, o que será que a Paloma carrega também na história dela. Mas também é uma oportunidade de você construir algo seu, algo do seu individual. A realização afetiva dos nossos pais, aquilo que eles puderam ter junto, diz muito sobre o que cada um trouxe na maturidade que tinha, naquilo que carregava, naquilo que o outro acordava na relação. Por isso que nenhum relacionamento é igual. A interação de vocês vai de encontro com o que ela traz, com o que você traz, com o que vocês buscam juntos, o que você desperta nela, o que ela desperta em você. Então, eu penso que o relacionamento ele vai ser difícil, ele vai ser mais complicado, dependendo do que vai acontecer nessa química do casal. Então, às vezes você teve um relacionamento lá no passado que não foi tão legal quanto esse, ou foi mais leve do que esse, ou foi mais gostoso, ou esse aqui é mais sexual, ou aquele, nossa, eu ficava mais intelectualizado, eu tinha mais vontade de fazer isso. Por quê? Porque cada pessoa desperta na gente alguma coisa diferente. Por isso que eu gosto de dizer que a gente não pode tirar por uma regra um relacionamento. Então eu sofri controle aqui, ciúme aqui, eu fui abusivo. Então todos são assim. Não, né? Cada momento eu estou de um jeito, cada relação vai despertar alguma coisa. São processos de maturidade que eu passo. Agora que a gente não se limite aos referenciais, que a gente possa sempre conseguir transformar ou mesmo trabalhar questões nossas que aparecem nas nossas relações. E a gente estava falando, né, dia dos namorados e tudo mais. Muita gente que é solteira tem aquele negócio de, tipo, eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Eu não sei fazer escolhas. Meu Deus, vou ficar pra titia. Mas muitas vezes isso é falta mais de amor próprio, né, doutora? Então, nesse caso, assim, a pessoa, para ela conseguir amar alguém, ela tem que se amar. Então, tá faltando muito amor próprio nas pessoas? Ontem mesmo, as pessoas me perguntam tanto o que você está me perguntando,
que eu comecei um vídeo dizendo assim: todo mundo fala para você desenvolver o amor próprio, mas muitas vezes você não sabe nem como fazer isso e nem por que fazer isso. Fica uma coisa tão assim repetitiva e fica, ai, não aguento mais se falar essa palavra, amor próprio, amor próprio. Então assim, o que é o amor próprio? O conceito, né, é difícil de Uhum. amor próprio, é verdade. O que é esse amor próprio? Parece que é uma coisa muito abstrata. O que é o amor próprio? É eu fazer o que eu quero, então? Isso. Em detrimento do que ela gostaria que eu fizesse ou que nós fizéssemos. É muito difícil mesmo, né? Por isso que eu acho que a sua pergunta vem a calhar. Se eu não tiver amor por mim, dificilmente eu vou conseguir ter amor por você. Porque como que eu te amo se eu não tenho amor em mim? Que amor é esse que eu te dou se eu não tenho nada aqui dentro? Por isso que quando você está no avião e a aeromoça, o aeromoço, começa a falar ali, né, a comissária começa a explicar, olha, em caso, né, de algum acidente, de algum problema, máscaras cairão, primeiro coloque em você, depois ajude idosos e crianças. Por que isso? Porque se eu não me protejo antes, como que eu vou proteger alguém? Capaz que no momento que eu estou tentando proteger a outra pessoa, eu morro. Uhum. Então, assim funciona com o amor. Primeiro eu preciso me amar, para que então eu possa amar qualquer pessoa que eu entenda, que eu escolha, porque amor é escolha também. Amor é sentimento que é despertado. Mas para que eu exerça esse sentimento, eu vou escolher por isso. Uma vez que eu me conheço, que eu me pondero, que eu abraço a minha história, que eu entendo quem eu sou, dentro de, claro, das oportunidades de manifestações das minhas transformações, das minhas mudanças, mas que eu vou olhando para mim com mais carinho, entendendo os meus contornos, considerando a minha tolerância, os meus limites, percebendo o que é importante para mim, o que é essencial na minha vida, o que eu faço questão, o que é aquilo que pulsa no meu coração, quando eu vou me tornando um cúmplice de mim. Isso não é egoísmo, isso é necessário, isso é sobrevivência. Então, eu vou estar mais integrado comigo. Então, para que eu consiga fazer uma escolha amorosa, coerente àquilo que cabe em mim, que faz sentido para mim, se torna algo muito mais espontâneo e natural. Aí, então, sim, aí eu passo a ter relações amorosas, seja de amizade, seja de um parceiro, seja na família, muito mais legítimas. E não por dependência, e não porque tenho que, ou não porque eu não posso estar sozinho mais, ou porque, nossa, meu relógio biológico, ou nossa, o que a minha família acha, não, mas é porque eu preciso, porque todo mundo tá. Não, porque aquilo faz sentido para mim e eu entendo que isso vai somar na minha vida. Então a busca pelo amor próprio passa necessariamente pela interpretação daquilo que é essencial para mim. Esse seria um conceito, então, para a gente poder tentar desenvolver isso? Isso. O amor próprio ele vai passar por um processo de autoconhecimento. Conforme eu me conheço, eu me percebo, eu me integro, eu olho para mim. Conforme eu abraço a minha história, vou fazendo as pazes comigo, porque muitas vezes eu vou culpando o mundo, pai, mãe, alguém, alguma coisa, o desemprego, a pessoa que me sacaneou, aquele que me traiu, e eu não olho para mim, eu não acerto comigo. Isso me traz uma inquietude gigante. Eu viro um indivíduo em fuga de mim mesmo o tempo inteiro. Então, é tudo de fora para dentro, não de dentro para fora. E para que eu consiga me conectar de uma forma genuína com qualquer pessoa que seja, eu preciso antes me conectar comigo. E para se conectar consigo mesmo, a gente vai passar por desafios muito grandes. Porque a única pessoa que pode te derrubar é você mesmo. E a pessoa que é mais importante para você é você mesmo também. Para que então você consiga se compreender melhor, que você consiga se abraçar, se acolher, cultivar o que há melhor em você e de você, para que então você consiga estar inteiro em tudo, seja no seu trabalho, seja naquilo que é importante para você fazer todos os dias, nas atividades que você escolhe, no parceiro, na parceira, que você entende que faz sentido para você. Então tudo isso começa a transcorrer de uma maneira muito melhor, muito mais equilibrada. Será que é por isso então que tanta relação não dá certo? Que muitas vezes então, uma pessoa acaba colocando na outra o peso a expectativa, isso. Eu coloco na outra pessoa todas as minhas expectativas, tudo aquilo que eu imagino que seja importante para mim, eu espero que aquela pessoa me ofereça, porque eu não consigo encontrar isso em mim. Seria algo nesse sentido?
Sim, mas acho que é importante também a gente dizer que, inevitavelmente, nos nossos parceiros amorosos, nós vamos ter muitas idealizações e projeções. Mesmo que eu tenha um amor próprio em exercício, mesmo que eu tenha uma boa autoestima, mesmo que eu esteja me afinando comigo num bom processo terapêutico, por exemplo, natural que eu olhe para o meu parceiro e eu desenhe possibilidades. E eu coloque nele, sim, muito do que eu construo e invento sobre ele. Isso é impossível quando falam assim. Não crie expectativas, né? Tem aquela brincadeira, cria um burro, uma galinha, um gato, um cachorro, mas pelo amor de Deus, não crie expectativa. Eu falo assim, mas como que você não cria expectativa para um primeiro encontro? Mas como que faz isso? Para tudo, né? Como? Para o trabalho, para vir aqui conversar com vocês. A vida é um criar de expectativas. A gente imagina, se eu falo para você, a gente vai para um jantar gostoso, um japonês, você fica pensando, vai ser um jantar gostoso, um japonês, o que será que vai ser? O que eu vou vestir? Então as expectativas, elas são inevitáveis. Agora, quando eu estou muito desalinhado comigo, quando eu não olho para dentro de mim, quando eu estou sempre rejeitando as minhas sombras, quando alguém diz alguma coisa sobre mim, ou quando uma situação mostra questões, falhas, vulnerabilidades que eu preciso olhar, trabalhar, e eu simplesmente evito, naturalmente, mesmo sem querer, quase que automático, isso vai estar frequentemente aparecendo na pessoa com a qual me relaciono. Porque aquilo que eu mais evito em mim é o que mais vai me chamar atenção no outro. Seja porque o outro tenha, seja porque o outro não tenha, porque não tem como fugir. Não tem como fugir. Os seus lobos, aquilo que é grande em você, seja traumas que você tenha passado, sejam faltas que existam, isso vai circular na tua existência. Então, quanto antes a gente puder encarar isso, eu acho que mais quitado a gente vai ficar consigo mesmo e mais justas, acho que mais honestas serão as nossas interações, mais limpas, porque para eu conseguir te enxergar, eu preciso antes estar me enxergando. Caso contrário, eu fico nublado de mim, eu fico intoxicado sobre aquilo que eu evito encarar sobre mim. Às vezes o ciúme que eu tenho do outro é justamente questões minhas e comportamentos meus que eu faço ali em sigilo, escondidinho, mas aquilo fica. Então eu olho para você e imagino que você faça também. Aquilo que eu não consegui olhar sobre outras questões, eu olho para você e imagino que você tenha, que você faça, o que você possa vir a fazer. Então muitas vezes, convido a quem estiver nos escutando ponderar, que muitas vezes o que você mais se incomoda sobre a pessoa, né? Sobre a sogra, sobre a cunhada, sobre a amiga, sobre o cara que você tá, o cara que você gosta, seja o que for, pode ser muito mais sobre você do que sobre a própria pessoa. Pode ser um espelho, né? Exatamente. E qual que é o primeiro passo, assim, para a pessoa sair do limbo ali de, eu me odeio, e conseguir esse amor próprio? Porque é o que a gente fala, né? Parece que é tão fácil falando assim, mas o que ela tem que fazer? Ela tem que sair mais com ela mesma, ela tem que se forçar a ficar sozinha, porque eu tenho amigos que falam que não gostam de ficar sozinho, de não gostar da própria companhia. Então, para mim, eu identifico, né, óbvio, como leiga, que é uma falta de amor próprio, porque a pessoa não consegue ficar com ela mesma. Então, qual que é o primeiro passo, assim, para a pessoa conquistar esse amor próprio? Bom, primeiro que ficar consigo mesmo é um dos maiores desafios que tem. As pessoas dizem que estão consigo mesmas, mas elas não estão. Elas estão com o celular, elas estão com a televisão, elas estão com a música. Eu acho uma delícia escutar uma música, uma delícia você ver um programa que você gosta. Aliás, as pessoas que estão agora nos assistindo, nos escutando, que gostoso. Mas exercitar a solitude, eu compararia como, por exemplo, a importância de um exercício. Né? Você pode, eu não quero me exercitar. Não é só sobre gostar, é sobre uma necessidade para a sua saúde física, mental. E exercitar e estar só consigo mesmo é você descobrir em si a necessidade de você se afinar com a sua companhia. Você precisa se ouvir, você precisa se perceber, você precisa se olhar de perto. Porque nós somos companhias tão importantes para tantas pessoas, mas nós
simplesmente desconsideramos essa relevância para nós mesmos. Nós precisamos ouvir os nossos silêncios, que são tão perturbadores, que são tão difíceis de serem encarados, mas e só quando nós estivermos conosco mesmo que nós faremos isso. Levarmos aonde nós queremos ir, independente se alguém quer ou não, estarmos aonde faz sentido para nós, olharmos com mais cautela alguma questão que ficou no passado, fazer releituras sobre situações da nossa vida, sobre algo da nossa família que nos aconteceu e que nós entendemos de uma forma e hoje como adultos temos a oportunidade de voltar lá e olhar com mais carinho. Essa semana uma paciente minha me contava um episódio do pai dela, com seus 40 e poucos anos, um episódio que ela viveu na infância, que penso eu com 6, 7 anos. E ela me contava numa narrativa fiel aos 6, 7 anos que ela escutou lá atrás. E me contou. E naquele momento não era mais uma mulher de 40 e poucos anos, era uma menininha assustada, desamparada, me contando de uma situação vista, lida, compreendida com 7 anos e possivelmente sendo contada por uma avó, por um pai naquele momento. Por um pai não, uma avó ou por uma mãe naquele momento. E aí eu falei, ok, você poderia me contar essa história novamente com o olhar da mulher adulta que você é hoje? Ela parou para mim e falou, como assim? Eu gostaria que você me contasse essa mesma história. Com a sua cabeça de hoje, com a sua experiência de agora, com o seu olhar muito mais amplo. A criança vai olhar numa perspectiva da repetição de algum adulto, tendencioso, claro, natural, porque cada um que conta uma história aumenta um ponto, né? Isso já diz o ditado. Eu conto de acordo com o meu invisível também. No tom que eu aguento, que eu quero, a intenção que tenho mesmo por trás das minhas menores intenções. Conte para mim. Pensando no pai que você conheceu todos esses anos, pensando em você, nos desafios que você já viveu, considerando resiliência, empatia, maturidade. Como seria? E aí ela começou a me contar, e aí no meio que ela estava me contando, ela começou a chorar. Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado que talvez meu pai se sentisse muito sozinho. Eu nunca tinha pensado que meu pai trabalhava pra caramba e ele não conseguia parar nem um minuto. Às vezes a gente precisa estar só conosco para a gente conseguir revisar histórias, para a gente conseguir revisitar situações, para a gente conseguir voltar em algumas experiências no tempo e ao lado daquilo que nós fomos, diante daquilo que somos, conseguir nos apoiar para perspectivas diferentes. Eu garanto que nós nunca veremos a mesma coisa. Não sei se veremos algo melhor, mas veremos mais. E o que a gente mais precisa na vida, seja numa discussão, seja numa dor, seja na revisão de um trauma, não é ver algo solucionável, resolutivo, mas é ver com mais clareza, com o olhar do agora. Porque quanto mais eu consigo absorver uma situação, quanto mais eu consigo dar significado para aquilo, mais eu consigo colocar num lugar menos perturbador para conseguir permitir a fluidez da minha vida. E para a gente poder furar essa bolha, porque às vezes a gente vive no automático. E a gente vai considerando comportamentos como se fossem comportamentos ali comuns, sejam meus, dela, sejam das pessoas que estão ao nosso redor. Eu entendo que o processo de terapia é o que vai me fazer ter essa compreensão, mas cada um vai ter um start para poder procurar uma terapia e vão ter pessoas que nem vão procurar terapia, porque eu conheço gente que acha que o terapeuta, que o psicólogo, a psicóloga tá ali para falar aquilo que essa pessoa quer ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir. A gente sabe que tem muito disso. Em resumo, as pessoas que vivem no automático, será que em algum momento elas vão se sentir tão perturbadas ou tocadas que vão conseguir furar essa bolha? Ou será que tem gente que vai passar por essa vida alimentando todos esses sentimentos e aí não vai dar certo no casamento, no namoro, no trabalho, não vai dar certo com ele mesmo?
Vocês conhecem pessoas que em discussões elas simplesmente não conseguem ouvir. Elas atropelam, elas contestam, elas brigam. O brigar é uma forma de eu dizer: eu não concordo com você, eu não escuto o que você fala, o que você diz não me importa, não cabe, você está errado. Esta é uma forma de eu continuar fechado naquilo que eu penso. Todas as pessoas que agem assim são pessoas inseguras. Todas as pessoas que se permitem escutar, independente se concordam ou não, elas dão espaço para que você expresse o que você sente. Porque elas não estão preocupadas em terem razão. Elas querem considerar a sua fala, porque elas entendem que da mesma forma que elas querem considerar a delas, é importante que tudo tenha o seu espaço. E esse é um ato de amor. Esse é um ato de respeito. As pessoas que não se dão o direito da dúvida, as pessoas que não têm espaço para conversar, para ampliar a perspectiva, são pessoas que têm uma baita insegurança de colocar aquilo que elas sempre acreditaram, de alguma forma, na possibilidade de terem que rever tudo isso. Então, a pessoa que não vai à terapia não é a pessoa que tem medo do que o psicólogo vai falar. Porque, aliás, o psicólogo, o bom psicólogo, ele não está lá para falar o que o outro vai fazer. Nem aconselhar o outro. Isso aí você tem com um amigo, no boteco, qualquer coisa. Telefone, no WhatsApp. O psicólogo ele faz intervenções para que você fale e para que você se escute. Mas quando você tem medo de escutar a si mesmo, inclusive entrar em contato com algo que há em você, que você nunca ouviu, talvez você não vá nunca mesmo. E talvez você passe a vida inteira discutindo, contestando, saindo de grupos, bloqueando, excluindo, brigando, deixando de falar com pessoas. Porque é uma forma de você deixar de falar com você mesmo. É uma forma de você mesmo não escutar aquilo que é difícil para você ouvir. E o ciúme? Quando o ciúme deixa de ser só ciúme da outra pessoa e quando começa a ser uma insegurança nossa também, que a gente reflete na pessoa. Porque muitas vezes é isso. Não é que você acha que a pessoa vai fazer tal coisa, mas você não se acha suficiente para ter aquela pessoa e aí começa a achar que qualquer pessoa pode ser melhor que você. Muito ciúme é disfarçado de segurança, então, né? Na verdade, um pouquinho de ciúme é até um charme, né? Né? Todo mundo fala isso. Um pouquinho de ciúme é até gostoso, porque, se importa comigo, lá, quer saber onde eu vou tão bonita, quer saber quem tá lá. É sutil. Uhum. Existe uma diferença muito grande com quem se importa com você e quem quer controlar você. Quem sabe o valor que você tem, sabe o quanto você impressiona, o quanto você é uma pessoa interessante, não quer te perder e pode ter algumas fantasias de, poxa vida, mas você vai tão bonita assim, mas você vai, né, naquele lugar, tal. Isso é natural. Isso não é um fator impeditivo, isso não gera estresse, isso não gera briga. Isso é algo que a pessoa sente e que pode ser conversado, trabalhado, e isso pode até contribuir para uma maturidade da relação. Nós não somos tão perfeitos, tão redondos, eu não tenho nenhum ciúme. Então, em alguns momentos você pode ter, sim, isso não há problema algum. A questão é quando eu entendo que o outro é uma extensão minha. Quando o outro tem que ser uma continuidade de mim. O outro tem que fazer só o que eu entendo que lhe cabe, que não me ameace. Quando eu também tenho uma vaidade o suficiente para não querer que esta pessoa tenha qualquer brilho diferente do que eu imagine que caiba ou que possa me ofuscar. Muitas vezes o ciúme é uma manifestação não só de insegurança, que a gente pode falar mais à frente, mas também de vaidade. Eu não quero que o outro apareça mais do que eu.
Eu não quero que esse outro perceba o tamanho que seja, senão o que será de mim? Eu não quero que o outro saia dessa zona de controle, caso contrário, como vai ser? Então são pessoas manipuladoras, são pessoas muitas vezes com personalidades egoístas. E tem também o indivíduo que tem ciúme, justamente porque ainda tem muitos questionamentos sobre o tamanho que seja, sobre o valor que tenha. Então tem a sensação de que qualquer pessoa, qualquer situação ameaçará. Então essa pessoa, a partir do momento que conhecer alguém melhor, mais bonito, mais interessante, deixará de estar com essa pessoa. Então essa fantasia se torna algo grande, algo persecutório, um pensamento intrusivo frequente, e o indivíduo começa a estressar a relação, sobrecarregar o relacionamento, através de mecanismos de controle, chantagem, barganha, olha, onde você foi, com quem você está, me manda foto, eu quero saber, me dá sua senha e tal. Então isso tende a crescer, principalmente quando se trata de um parceiro ou uma parceira que não saca isso e começa a alimentar isso, entregando o que ele pede. Então, quanto mais você entrega para o outro, na intenção de que eu vou fazer isso, vai acalmar, ao contrário, você alimenta. Porque aí a pessoa entende assim, bom, se está me entregando é porque deve, né? E na hora que não entregar, pronto. Então, na hora vai ter que fazer sempre. Sim, aí na hora que você está numa situação que você não consegue mandar foto, porque, sei lá, começou uma gravação, começou um negócio, não deu, você entrou no horário e tal, pronto. Está fazendo alguma coisa. Uma briga. Vai criar uma briga. Por isso que a gente tem que prestar atenção, não só em relação a ciúme ou qualquer coisa, que todo relacionamento, ele passa por um condicionamento. Ou seja, se eu estou acostumada a chegar em casa e toda vez que eu chego tem um jantarzinho pronto para mim, o dia que eu chegar e não tiver o jantarzinho, eu vou achar estranho. Eu vou achar que o meu marido está chateado comigo, que ele brigou comigo, que alguma coisa aconteceu. Então, tudo que é frequente cria um condicionamento. Eu não estou dizendo que não é para você fazer isso, porque não existe. Existe rotina na vida. Agora, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente faz. E se algo que você está fazendo não te agrada, não é bom, que você sente, converse e use o principal instrumento que a gente tem num relacionamento, que chama-se diálogo. Sem diálogo, eu não chego a lugar algum. Eu não gosto de DR. Eu não gosto de conversar. Então, querido, não se relacione. Então, você pode ser uma ermitã, um ermitão. Você fica ali no seu... né? Tudo bem? Porque conversar é necessário. A DR, não sei que as pessoas dão o nome de DR para conversas. DR criou um estigma. DR. Que é briga. Não, ele virou... Treta. Né? A treta vai acontecer se você não conversar. Né? Vai estourar em algum momento. Vai estourar. Então, converse. E conversa não tem que ser pesado. A conversa pesada acontece com quem não conversa. Agora, quando você já tem o hábito de conversar, o que é conversar? É expressar o que você sente. É ser honesto e transparente naquilo que de alguma forma te toca. E quando isso vira uma constante na relação, o outro também começa a te sacar, você saca o outro e isso fica leve. Porque relacionamento, como tem aquele texto que eu adoro, tênis ou frescobol, é frescobol. Eu sempre facilito para o outro, que nem frescobol. Você joga a bolinha porque tem que ser fácil para o outro responder. Relacionamento é isso. Então, as minhas condutas, elas têm que sempre ser pensadas de acordo com: vai ficar confortável para essa pessoa? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Porque a ideia é o quê? A ideia é que o relacionamento seja leve, gostoso e que dure. Você falou dessa questão da conversa, né? E é uma coisa que a gente tem tentado também melhorar. A gente também faz terapia. E eu acho que todo mundo deveria fazer, independentemente se você identificou que tem um problema ou não, mas eu acho que por serem pessoas distintas, pessoas diferentes, a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo. E é o que você disse, para que a gente possa ter uma relação com quem está do nosso lado. E essa questão da conversa, ela se torna importante quando você tem o controle daquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, se algo que ela fez me incomodou, é o que eu tenho tentado fazer. Eu não vou falar agora, porque agora eu estou tomado de algum sentimento que está me consumindo. A minha dificuldade, aí eu tô falando do Lucas, a minha dificuldade às vezes é assim, é disfarçar que tá tudo bem. Se nós estivermos juntos, por exemplo, e algo me incomodou, ela vai perceber pela minha cara que eu não tô bem, porque eu vou fechar a cara. Mas eu tô tentando evitar falar naquele momento, só que ela percebe que tem algo esquisito. Aí ela fica, tem alguma coisa. Aí você acaba soltando na hora errada. Resumidamente. Mas por que? Eu vou atropelar, porque eu sou terapeuta de casal. Vamos fazer aqui uma terapia, vai. Mas por que você vai evitar
evitar de falar naquele momento? Porque se é algo que está me incomodando e eu estou revestido de algum sentimento ou, de repente, alguma fantasia, alguma coisa que talvez não seja real, a minha tendência é comunicar de uma forma errada, não assertiva. Talvez eu fale com raiva ou talvez eu fale com ciúme. Mas isso você já está falando quando você se cala e quando você diz que não é nada, você está comunicando a ela: estou perturbado e não estou te contando o que estou sentindo. Então o que eu faço? Você pode ser sincero, porque ela sabe o homem que ela tá. Você pode virar para a Paloma e dizer assim: eu estou chateado com aquilo que aconteceu ali fora, mas agora eu não quero falar porque a gente está trabalhando. Mais tarde eu converso com você, tá? Agora eu estou um pouco irritado. Então já dá um spoiler. Ela vai entender a sua irritação, ela pode não gostar. Ela vai entender a sua irritação, ela vai saber de onde vem, ela não vai ter fantasias criadas. Ela pode ficar incomodada, ter um desejo de conversar naquele momento, mas ela também vai te respeitar. Você está fazendo um pedido para ela, você está dizendo: estou incomodado, então você acaba com as fantasias que ela cria, mas você diz: mais tarde a gente conversa. Então ela já sabe que um momento ela vai aliviar a angústia dela. Então, e ela vai te respeitar, não ficar cutucando. Quando você não fala o que é, vai alimentando nela coisas. Isso cresce em você, isso cresce nela, e possivelmente quando vocês forem conversar, vocês não vão falar só sobre o que te perturbou. Estará também aquilo que a perturbou. Então a discussão ela tende a ser dobrada. Então, até por uma questão matemática, vale mais a pena você ser honesto naquilo que você está sentindo. Porque uma coisa que eu identifico, isso em tudo na vida, viu? Até no trabalho. Quando a gente fala cego de algum sentimento, por alguma coisa, a sua comunicação ela não é assertiva. Você com certeza vai falar de um jeito errado, vai se expressar mal, o outro vai entender de uma forma totalmente diferente, e isso é o que vai alimentar uma briga, é isso que vai alimentar uma discussão. Então era isso que você já até me respondeu. Se na verdade a estratégia melhor seria essa, nunca comunicar algo para outra pessoa quando você não estiver minimamente sóbrio. É que isso na tese até soa legal, mas na prática, às vezes acontece uma coisa que te irrita muito e você não está preparado para discutir ou falar sobre aquilo, mas aquela pessoa, ela tem uma conexão com você e você tem uma relevância na vida dela grande. Pode ser tua mãe, tua irmã, teu irmão, não sei, tua namorada. E quando você não dá nenhuma dica do que está te passando, isso pode ser muito perturbador. E como o tempo vale ouro, e como nessa vida todos os momentos eles são valiosos, você pode não aprofundar naquele momento, mas você pode dizer: olha, não achei legal o que aconteceu ali, eu estou nervoso, eu não quero falar agora, mas mais tarde a gente vai conversar. Você não está aprofundando e não está dando asas a uma discussão que naquele momento você sabe que você vai explodir, mas você está sendo honesto com o que você sente, respeitando a conexão, a angústia do outro e com certeza não potencializando mais o que pode virar essa história se você simplesmente fechar e virar uma bomba relógio. Eu falo isso porque eu entendo o que ele diz, mas eu também começo a criar as minhas fantasias, que é isso que você falou. Porque a partir do momento que ele não fala que não é nada, e eu sei que é, porque conheço o rosto, o modo de falar, eu começo a pensar em coisas que eu fiz desde 1996. Eu fico pensando desde antes de me conhecer. Assim, em que momento eu fiz merda? É isso, porque às vezes eu já identifico, já sei que é por causa disso, mas muitas vezes não. E aí, quando às vezes a pessoa tá normal, e aí do nada ela muda, eu fico: meu Deus, o que eu fiz? Penso em toda a minha trajetória com a pessoa. E isso só me faz mal porque eu fico me remoendo, já não consigo mais estar ali no ambiente. E a raiva, a insegurança, a ansiedade que causa esse comportamento. Isso, e aí eu falo pra ele: não adianta você me falar que não é nada, porque eu sei que é. É mais fácil exatamente, ou fala logo, ou então realmente não deixa transparecer pra mim. Porque ou dá um spoiler. Agora é a melhor opção. Mas porque antes eu falava assim: não adianta você fechar a cara e não me falar o porquê. Porque eu vou ficar. Que tem uma coisa também. Vai mesmo. Lucas, tem uma coisa também que é importante, que é assim: quando a gente age assim, com essa justificativa de que eu prefiro não falar para não explodir. Pode ser algo real, sim, mas por outro lado tem um inconsciente punitivo.
você está punindo a pessoa. Porque você não está falando para ela e você sabe que isso causa nela ou qualquer pessoa essa angústia, essa ansiedade, essa insegurança. E ela se sente punida, castigada por algo que não está claro que ela tenha feito. E isso desperta na maior parte das pessoas um sentimento de inconformismo e injustiça. O que você está fazendo comigo? Às vezes isso acontece num aniversário, numa festa, numa viagem. Tem pessoas que ficam assim, que nem você falou, não é só um período. Assim, por exemplo, uma manhã. Ficam dias. E isso é algo torturante. Dependendo da característica da personalidade da pessoa, é horrível. Tem pessoas que têm mãe assim, pai assim. E quando era jovem estava ali, né, naquela situação com a mãe calada, fechada. Então assim, aquela mãe que não bate, mas fecha a cara com você. Aquele pai que também não grita, não fala nada, mas parou com você, fechou. Falar, né? E automaticamente vai te excluindo ali de um contexto, né? Isso causa o quê? Isso causa o isolamento afetivo. Isso causa a indiferença. Isso causa a rejeição. Então, isso desperta uma ferida gigante no indivíduo. Então, eu sempre vou achar que o melhor caminho é a gente pontuar para o outro. O quanto eu puder desmistificar ou aliviar a fantasia do meu parceiro, no caso, é o que melhor eu posso fazer para a relação. Um dos maiores problemas dos relacionamentos é justamente a dificuldade de expressar as insatisfações, os incômodos. As pessoas vão acumulando isso dentro delas, ou deixando isso estourar, ou guardando isso em algum lugar, e isso vai repercutindo em mudança de conduta. Às vezes você vai ficando mais agressivo com o parceiro, você vai ficando mais indiferente, você tem desinteresse sexual, você vai se afastando, você vai tendo vidas paralelas que perdem totalmente essa conexão. Tudo isso por quê? Porque essa afinidade, essa transparência, a cumplicidade vai se perdendo pela dificuldade de comunicação. Os seus pacientes são essencialmente casais ou são pessoas que querem um relacionamento e não conseguem? E que tipo de demanda que mais chega para você? É exatamente essa falta de diálogo, essa dificuldade de expressar? Quando eu trato casal, sou especialista em atendimento de casal e família, mas atendo individual muito. Mas quando me vêm casais, a maior demanda é justamente a dificuldade de conversar, a dificuldade de entrar em acordos. Eu falo que é o afastamento que vai acontecendo, né, do casal, em que o outro já não consegue dizer aquilo que sente, que está incomodado com alguma coisa, aquela sensação de que ele tem essa conduta, eu não consigo fazer ele me escutar, ele me entender, isso é importante para a gente. Então eu acho que os desacordos, a dificuldade de ser ouvido, eu acho que uma das maiores dores da relação do casal é a sensação de não ser escutado. É a sensação de eu não sou compreendido. É a sensação de que ele não vê o meu lado. Ela não vê o meu lado. Aliás, eu acho que um dos maiores desafios da vida é eu me emprestar para o outro e não ocupar o lugar do outro, como muitos dizem sobre a empatia, mas eu me aproximar ao outro e experimentar um pouco vestir os sapatos dele, ainda que não caibam nos meus pés. Eu acho que essa capacidade de me importar, no sentido da palavra, me importar com você, estar próximo a você, chegar até você, tentar te ouvir sem tanto julgamento, sem querer me defender, sem querer impor o que eu penso, mas simplesmente te escutar, dar um lugarzinho para aquilo que você traz. Tentar abraçar os seus sentimentos com carinho. Para mim não há nada mais amoroso num relacionamento afetivo do que a escuta disponível, do que o ombro, do que o colo que acolhe, do que o aconchego, do que o preocupar-se, do que as gentilezas, as delicadezas, porque relacionamento, se você não cultivar esses movimentos, ele não aguenta. Ele acaba. O que fala que só o amor não sustenta é tudo isso, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, só o amor não basta, porque tem outras coisas. Você sabe por quê? Né? Você sabe por quê? Já se fez a pergunta, por que isso aí que você falou não é real? Eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu sei que tem muita gente que se ama e não tá junto.
Então eu acredito que sejam esses pormenores aí, né? Porque não é só o lance de eu gostar dela ou ela gostar de mim. Mas é a minha personalidade que às vezes não a entende, ou não a compreende, ou vice-versa. São esses desacordos que eu acho que acaba fazendo com que os casais não estejam juntos, mesmo se amando. Os signos que não combinam. Os signos que não combinam. Mas vamos na raiz. Se fosse pra signo, se a gente fosse levar a gente não tava junto. A gente tem 5% de chance de dar certo. Uma ariana e um virginiano. Murro em ponto de... Você é Áries. É um murro ponto de faca, não é? Mas olha, por que não só de amor sobrevivem os relacionamentos? A resposta é porque o amor que eu conheço não necessariamente seja o amor que você conhece. O amor que visitou e nutriu o seu coração não necessariamente seja o meu. O amor é um sentimento internalizado de forma subjetiva para cada um de nós. O amor vem misturado com ansiedade, com angústia, com medo, com desafio, com sofrimento. Tem gente que até hoje acha que amar é sofrer. Tem gente que até hoje acha que o amor tudo perdoa e, portanto, deve-se permanecer. Tudo suporta. Tudo suporta, independente do que possa vir a acontecer ou ser. Tem gente que esquece que amor é plenitude, que amor é tranquilidade, que o amor sim perdoa sempre, mas isso não quer dizer que você deva permanecer. O amor, antes de mais nada, tem que ser pra gente, tem que ser na gente. O amor, ele precisa estar inteiro, para que sejamos resilientes o bastante, pacientes o suficiente, maduros da forma que necessitamos, para que a gente consiga lidar com os obstáculos que vêm. O amor faz com que a gente consiga perceber o todo sem perder o nosso prumo, fazendo com que a gente se equilibre nas situações mais adversas. O amor que vai nos dar ânimo e vai fazer a gente buscar combustível, sabe lá Deus onde, para conseguir suportar cada obstáculo, cada situação complicada que a vida, a sós ou a dois, vai nos apresentar. Quando eu entendo essa complexidade misturada, essa ambivalência curiosa da simplicidade do amor, aí finalmente a gente está falando do amor propriamente dito. E quando eu entendo esse amor, que é gentil, que é soberano, que é delicado, que é forte, que é sustentador, que é suporte, que é sensível, aí sim eu vou entender que a relação precisa de amor. Porque o amor não é só isso, mas é tudo isso. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que se diagnosticam e tem gente que fala que a pessoa não percebe, mas todo mundo percebe, que vive em relacionamentos tóxicos por pura dependência emocional. A dependência emocional, hoje ela está mais presente na vida das pessoas, e por isso que elas permanecem em relacionamentos que não as fazem felizes? A gente está numa era em que as pessoas nunca foram tão solitárias e vazias, porque a gente tem uma tecnologia que nos coloca a par de tudo. Nós recebemos infinitas informações e temos a ilusão de que estamos junto e conectados com milhares de pessoas, quando na verdade nós estamos por trás de telas. Quantas pessoas de fato nós estamos encontrando, vendo olho no olho, estamos conversando? A geração de hoje tem uma dificuldade imensa do olho no olho, da tolerância à frustração. Isso porque o condicionamento tecnológico faz com que as pessoas entendam que se elas não gostam, elas fecham a janela, elas bloqueiam, elas escrevem uma mensagem e nunca mais olham a resposta. O olho no olho, ele nos obriga a lidar com a tolerância à frustração, a enfrentar as nossas vergonhas, a nossa timidez, a lidar com as adversidades de conduta. A resposta do outro. A resposta do outro, aquilo que eu preciso encontrar como resposta, o silêncio, o tom da voz. Hoje a gente acelera os áudios.
A gente não sabe nem o tom que o outro está falando. Às vezes a gente tem que ouvir depois, mais tarde, aquele mesmo áudio, porque a gente perdeu uma palavra ou a gente viu que, nossa, o tom era completamente outro. Outro dia eu estava num grupo de amigas e a gente comentou, fulana está num momento difícil, está se separando. Nossa, mas ela me mandou uma mensagem, eu nem percebi. Eu falei, mas você escutou a mensagem? Escutei. Eu falei, mas eu aposto que você escutou. No 2. No 2. Aí ela falou assim, será? Eu falei, porque você não percebeu que ela chorava. As pausas, o choro, a dor, é aquilo que a gente percebe na conversa, no olho, no sentir. E tudo isso não é pelo outro, é por nós. Porque as interações, elas são necessárias para as construções íntimas, internas, para os recursos que a gente alimenta dentro de nós. Cada discussão que a gente vive, cada enfrentamento, cada feedback difícil que a gente tem que lidar, cada situação que a gente tem que encarar, cada término de relacionamento, cada porta que a gente abre e que a gente fecha. Cada pessoa que a gente entende que a gente tem que acertar alguma coisa, ajustar outra coisa, flexibilizar. Cada pessoa que você precisa pedir um favor e precisa sentir o que ela sente com isso. Cada situação da nossa convivência não é só sobre os outros ou sobre o que envolve. É sobre a gente. É sobre o quanto que eu cresço, o quanto eu amadureço com tudo isso. Quando eu acelero o áudio, quando eu fecho conversa, janela, quando eu bloqueio, excluo, quando eu acho que é simplesmente deixar de seguir e assim eu vou resolver a minha vida, é quando eu alimento a suposição de que controlando tudo eu sustento a minha vida. Pronto, não tive que lidar com situações difíceis. Pronto, não precisei ligar para falar parabéns porque ela fala demais, eu não tenho tempo. Isso vai nos empobrecendo. Tudo que eu estou achando que eu me poupo, do que é chato, do que é difícil, do que rouba meu tempo, é quando eu deixo de trabalhar o essencial em mim. E eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais empobrecida. Então me torno mais carente. E quando eu me torno mais carente, eu me torno mais vulnerável. E quando eu me torno mais vulnerável, eu me torno mais influenciável. E quando eu me torno mais influenciável, eu me torno dependente. E aí, no final das contas, eu vou entrando em ciladas muito mais fácil, permaneço em relacionamentos que me sugam, que me vampirizam, que são disfuncionais, que são tóxicos, que são abusivos. Mas por quê? Porque eu me desconheço. Porque eu não aprendi através dos calos emocionais da vida. Porque quando eu escuto os áudios inteiros, não de todo mundo, tem coisa que tem que acelerar mesmo, mas de muita gente não. Principalmente das pessoas que são importantes para você. Quando eu ligo para conversar, quando eu ligo para dar parabéns para as pessoas que são significativas na minha vida, quando eu marco encontro e vou, quando eu paro de falar que eu tenho preguiça de falar com meu avô, com minha avó, com minha tia, com as pessoas que são significativas, quando eu valorizo o que realmente deve ser valorizado, é quando eu estou inteiro e saio do egoísmo de só querer fazer o que me tem interesse naquele momento, ou que, nossa, eu tenho vontade, mas quando eu amplio tudo isso e cresço quanto ser humano. Então, quando a pessoa evita de terminar, exatamente quando ela tem um relacionamento que ela sabe que é isso que ela precisa fazer, é também querer fugir do enfrentamento, porque um término é difícil, óbvio, né? Não é fácil. Então, o mesmo que ela faz na vida virtual, ela quer tentar não sofrer na vida real. Então, assim, ela vai suportando tudo aquilo porque ela não tem coragem de terminar, porque ela sabe que quando ela terminar ela vai sofrer, e aí ela não quer isso e permanece. Se o ser humano investisse em todos os setores da vida dele, na caminhada relacional que ele tem, tanto quanto ele investe na conquista, as coisas seriam bem diferentes. O problema é que as pessoas, elas dão tudo que elas têm na conquista, elas entendem aquilo como um desafio, como uma autoaprovação, uma autoafirmação, e depois, quando aquele relacionamento não corresponde, ou quando já teve tudo o que queria ter, ou quando já entendeu que é isso mesmo, não tem grandes desafios, novidades e tal, ela sai pelas portas do fundo. As pessoas hoje elas terminam relacionamentos por uma mensagem de texto. E muitas vezes já bloqueiam, já tiram a pessoa, deixam de segui-la. A sensação que o outro tem é de uma traição tremenda, e não importa o tempo da relação. Importa simplesmente que essa pessoa se sente desconsiderada, as pessoas estão sendo descartadas.
Porque há uma mistura muito dentro da tratativa e dentro do modus operandi que a pessoa tem com esse meio tecnológico. Hoje você é uma pessoa que vem na minha casa, conhece minha família, que a gente dorme junto, que a gente tem intimidade, que eu divido meus planos, meus sonhos com você. Amanhã acontece alguma coisa, sei lá, me desinteresso, não é esse caminho, não consigo falar com você, não tenho recurso de enfrentamento, mando uma mensagem para você de WhatsApp ou quem sabe um áudio, e quando você vai responder eu já te bloqueei de tudo. Quando você vê, eu não estou mais nas suas redes sociais, eu sumi. Pum, acabou. E aí? É assim mesmo. Como se fosse nada. Mas o que somos? Nada, Pois é, mas isso é uma mistura. E aquilo e você faz isso e o outro não tem a possibilidade de tentar sequer entender o que aconteceu, né? Em que momento que... Porque você já bloqueou, você não vai nem ler a resposta do outro. Sim. Mas isso é um recurso que as pessoas usam, principalmente pela dificuldade, pela inabilidade de lidar com as situações difíceis da vida. E elas acham que se livraram por agirem assim. Lógico que tem quem age assim por um transtorno de personalidade, personalidades narcisistas, psicopatas, mas, vou te falar, não são só eles, não. A gente tem aí uma avalanche de pessoas imaturas, de pessoas que evitam entrar em contato com as situações que são mais delicadas, mais difíceis, mais trabalhosas, mas são essenciais. E o pior é que elas acham que fazem isso e se livraram e estão tocando a vida. Não estou interessado mesmo, dane-se, a pessoa que se vire. Não estão nem um pouco preocupadas de como isso vai impactar no outro. Só que, na verdade, eu vou te contar uma coisa. Esse outro vai sofrer, porque é ruim. Sensação de rejeição, de desconsideração, gera um inconformismo, dá uma sensação de vazio, a gente fica tateando, sem saber aonde, né, se agarrar. Na hora é dificílimo, mas eu vou te contar. Esta pessoa que vai ter que lidar com tudo isso, ela se desenvolve, ela cresce, ela aprende recursos, se reestabelece e vai estar pronto para outra. Essa pessoa que foge, essa pessoa que é covarde diante das responsabilidades que tem, porque aquilo que você planta no outro você tem que saber cultivar e você não pode abandonar. Eu não quero mais estar com você? Então eu chego até você, converso com você e considero e tenho que ter a mesma responsabilidade, delicadeza e destreza de quando eu abrir aquela porta. Vou te contar uma coisa, porque a vida, ela dá voltas. Pode tanto ser em relação a essa pessoa, mas pode ser em relação a uma outra situação completamente alheia. Mas eu vou te contar, mais do que espiritualidade, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Chama-se justiça energética do sistema. Aquilo que você faz aqui, não tenha dúvida, você vai colher. Portanto, observe o que você plante. Porque cedo ou tarde, a sua hora da colheita chegará. Não falha. Capriche! Senão a isso. conta vem. Olha que papo incrível, a gente já está chegando no finalzinho, infelizmente, mas eu tinha uma última questãozinha para poder fazer, na verdade, uma curiosidade. Mande. Você é psicóloga já há 20 anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. O que te levou a tocar por esse lado de relacionamentos, essa expertise em relacionamentos, em casais? Foi alguma experiência sua pessoal? Foi alguma impressão que você teve de alguém ali no teu cotidiano, que você achava que tinha possibilidade de ter que se desenvolver mais? E como é... eu vou ser mais invasivo. Como é a tua vida afetiva? Eu acho que as relações humanas... elas são a chave de tudo. Para mim não há qualquer motivo de nós estarmos aqui senão sobre as conexões que fazemos. Tudo o que vivemos aqui, tudo o que levamos daqui, tudo que deixamos para o outro, tudo que o outro nos entrega, é justamente para mim a razão de estarmos nesse mundo. Não havia nada para mim mais importante, mais intrigante, mais desafiador e mais importante que estudar, mergulhar e tentar ajudar as pessoas e me ajudar também nas interações afetivas. Nada, não há nada mais importante nessa vida. Por mais que eu quero viver sozinho, você vai socializar porque o ser humano é sociável.
Você não chega em nenhum lugar se você não tiver interações. Ninguém vive numa ilha. Nada. E assim, você não consegue, nem no trabalho, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida amorosa, você não consegue evitar. As interações são necessárias. Entender a si mesmo e conseguir encontrar recursos para um bom relacionamento, seja com quem quiser que seja, é necessário. Respondendo a tua pergunta, eu tenho muitos problemas relacionais. Tive muitos problemas relacionais. Nós sempre teremos, mais ou menos no decorrer da nossa vida. Mas eu tenho muita habilidade e muito interesse e muita abertura para melhorar, para tentar cada vez mais me aprimorar. Eu acho que esse é um outro segredo da vida. É nós sermos humildes o bastante para entender que a gente está aqui sempre para ser um pouquinho melhor. E que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre pode saber um pouco a mais ou muito sobre alguma coisa. É isso. Que aula, meus senhores. Um dos episódios mais ricos em conteúdo que a gente já teve aqui. Com toda certeza. Pamela, a gente quer agradecer demais, mas demais que mesmo delícia. Eu agradeço. Sua presença. É uma pena que passa tão rápido. Nossa, foi muito rápido, muito gostoso Né? conversar. Eu agradeço muito. Eu queria deixar 2 contatos aqui. Claro. O meu Instagram, que é @psi, vou falar ali, né? Isso. @psipamela, @psipamela. Esse é o meu Instagram. No meu Instagram você vai para todas as outras redes. Mas eu quero falar para vocês, que eu não falei, eu lancei um aplicativo de atendimento psicológico. E ele é um aplicativo muito interessante, porque ele conecta psicólogos de tudo que é canto que você possa imaginar deste mundo a pessoas que queiram ser atendidas a qualquer hora, de qualquer lugar. Todos os psicólogos cadastrados no PSIAP, que é PSIAPP, que eu convido vocês a baixarem na loja de aplicativos do celular de vocês, você que está assistindo, é o PSIAP, PSIAPP. Você vai baixar. E o interessante é que nós fazemos toda uma triagem de todos os profissionais que tem lá. A gente tem mais de 1000 psicólogos cadastrados, todos são homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia. Então, todos são idôneos, nós conferimos para que você tenha a sua segurança da qualidade do atendimento e capacitação do profissional. Profissionais de todas as abordagens, linhas, perfis, valores, desde valores de R$50 a valores maiores. Então, é uma oportunidade de você ser atendido imediatamente, se você quiser, agora mesmo. Hora que você estiver escutando isso, 2 da manhã, qualquer hora, ou marcar a sua sessão agendada com um profissional ali que você queira escolher. A minha ideia é que todos façam terapia. Todos passem por um processo tanto de prevenção da saúde emocional, da saúde mental, quanto da cura daquilo que você estiver passando. Então, eu sou suspeita, porque eu sou psicóloga, sou da área, mas faço terapia desde os meus 16 anos até hoje, e muito do que me permite estar aqui é da internalização desse aprendizado sobre mim, sobre a vida, sobre as relações. Que coisa muito obrigada. maravilhosa. Essa novidade do aplicativo, sensacional. A Achei tecnologia sensacional. sendo usada para algo que realmente importa, interessa. É. E é isso, né? A Paloma costuma dizer que 50% da população faz terapia e o restante, a outra metade, não sabe e deveria fazer. Não é isso que você fala? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Quem faz... E eu sempre falo... É uma quando- teoria dela, mas acho que faz sentido. Eu adorei sua teoria. Eu falo, e É isso eu mesmo. falo, a gente faz terapia, mais do que lidar com a gente é pra saber lidar com o É, outro. É porque isso. o meu chefe não faz terapia, então eu preciso fazer É. pra lidar com ele. Muitas vezes é pra gente resolver problemas com outros. É. Também os nossos, óbvio, né? Mas muitas vezes pra saber lidar com os outros. Então eu falo que é 50% faz e 50% deveria fazer e não faz. É porque eu acho que as pessoas têm um estigma de achar que a terapia é um lugar que o psicólogo vai dizer para você o que você vai fazer. É isso. E Mal sabe. isso nunca vai acontecer. Aliás, o psicólogo que fizer isso, você me conta, tá? Que eu puxo a orelha dele. Porque, na verdade, a terapia é um lugar para que você tenha espaço para descobrir em você. Porque tem uma coisa, não sei se vocês já pensaram, todas as respostas estão dentro de você. Todas. Todas as inquietações, as dúvidas que você tiver nesse minuto estão dentro de você, não estão em lugar nenhum, porque são sobre você. E ninguém melhor do que você para sabê-las. Ninguém sabe mais. E o trabalho terapêutico é justamente para que você descubra em si aonde estão essas respostas. E se elas não estiverem, você as criará. Eric. Encerramos com essa aula, hein? E façam terapia. Pamela, obrigado de coração. Obrigada, casal. Obrigada. Volte mais vezes, sucesso pra você. Pra nós. Já tinham falado que você era maravilhosa, mas não imaginava que tanto, né? Por isso tá em Sensacional. todos os podcasts. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Você...
Pode falar. Não, eu já me despedi, se falar alguma a coisa. gente agradece a companhia. Eu quero deixar um recado para pessoas solteiras que estão nesse momento. Vão se amar, vão fazer terapia. Porque... Vão se cuidar. É isso, porque é o que ela falou. E o que todo mundo sabe, que para você amar alguém, você tem que antes se amar. Então vamos praticar amor próprio. É isso. Sexta-feira que vem a gente tá aqui. Beijo grande pra vocês. Até. Sexta.